Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura comentada do livro Paraíso Perdido de John Milton. Estamos agora no penúltimo capítulo, livro ou canto, dependendo da sua tradução. Se no capítulo anterior o autor começava nos dizendo que aquele capítulo 10 era sobre uma história triste, aquele nem se compara com esse. Pensa em um capítulo triste dentro do poema. É esse! Quando eu terminei de ler esse capítulo, passei pelo menos um dia inteiro em uma melancolia que eu não conseguia explicar. Essa é a beleza de se ler um livro bem escrito. Como leitor, somos transportados para outras realidades e o que era só um monte de letras reunidas em um papel passa a ganhar um significado único para quem está lendo. E enquanto eu estou lendo esse capítulo, adquiri também um livro só com os escritos rejeitados da Bíblia, ou seja, aqueles que não entraram nos escritos considerados inspirados. E entre eles tem o primeiro livro de Adão e Eva, um documento que data de aproximadamente 70 anos antes de Cristo, porém, ao longo da história, foram sendo modificados para incluir a doutrina cristã na história de Gênesis lá do Antigo Testamento. Esses manuscritos foram muito populares durante a Idade Média. Existem evidências, de acordo com o livro que eu estou lendo, que diz que esses manuscritos foram escritos originalmente em grego, porém, é possível encontrar traduções em escritos sírios, egípcios, abissínios, no latim e hebraico também. Esses textos narram detalhadamente a vida de Adão e Eva a partir do momento em que eles foram expulsos do paraíso. Ou seja, ele funcionaria como uma continuação desse capítulo que estamos prestes a ler. O livro é dividido em duas partes e tem sido um complemento interessante para essa etapa em que chegamos da leitura do Paraíso Perdido. Porém, não se engane, assim como o Paraíso Perdido é uma obra de ficção, essas escrituras são consideradas uma pseudoepígrafe, ou seja, falsos escritos. E ao lê-los fica evidente que esses textos tiveram partes modificadas. E o porquê deles não fazerem parte nem da Bíblia e nem dos livros apócrifos canônicos. Você sabe a diferença entre pseudoepígrafe e apócrifo? Então, de maneira bem simplista, é assim. Os apócrifos são comumente aplicados em textos que envolvem certas divergências sobre a canonicidade bíblica. Já os pseudoepígrafos são considerados falsos escritos, indignos de serem apropriadamente chamados de escritura. Enfim, existem muitas divergências sobre os textos apócrifos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia católica possui mais livros do que a protestante, e o que os protestantes chamam de livros apócrifos, a Igreja Católica os denomina como deuterocanônicos. Mas o fato é que parece existir um entendimento que alguns apócrifos são livros que não são considerados iguais às Sagradas Escrituras, mas podem ser úteis na compreensão da Bíblia. Já os pseudoepígrafos, que é o caso desses sobre a vida de Adão e Eva após a expulsão do paraíso, são histórias falsas e que não devem ser consideradas no estudo da Bíblia Sagrada. Porém, como sempre, já falei demais sobre outros temas e podemos até voltar a falar sobre esses textos depois que finalizarmos a leitura do Paraíso Perdido. Mas, por enquanto, embarque comigo no penúltimo canto deste grande poema. Mas antes, me diz, e aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. Relembrando o capítulo anterior, o casal, Adão e Eva, terminam então ajoelhados, rezando e chorando por tudo o que aconteceu com eles. Eu não sei se você se recorda, mas no capítulo anterior eles inclusive pensavam em se matar, em terminar com a vida deles para que aquele sofrimento tivesse fim e o pecado não passasse para as próximas gerações. E o interessante daquele livro que eu tô lendo, chamado Os Livros Perdidos da Bíblia,
Bíblia, os grandes textos rejeitados, ele já começa com a expulsão do casal do paraíso. E é interessante que todos aqueles pensamentos que eles tiveram no capítulo anterior sobre se matar, sobre não ter filhos, enfim, aconteceu naquele manuscrito de Adão e Eva. Só que ao contrário dos pensamentos de Adão e Eva no capítulo anterior, que nunca aconteceram, naqueles manuscritos, eles de fato tentaram acabar com a vida deles. É interessante porque eu já estou na metade desses textos da vida de Adão e Eva, e Adão ali, ele morreu pelo menos mais 6 ou 7 vezes, eu não consigo me lembrar, mas a cada problema que ele enfrenta fora do paraíso, ele bate no peito e cai duro, cai morto. E aí Deus manda o seu filho ir lá, fica com dó dele, levanta, acorda ele, e a Eva tá sempre parada observando e pensando, meu Deus, se ele morreu, então eu também quero morrer. Mas daí ele vai lá e acorda Adão. Aí depois Adão fica com medo do escuro e tá preso numa caverna, e ele bate no peito e cai duro. Pronto. Depois ele começa a andar e fica triste e se joga de um penhasco. Aí ele cai e morre, vai lá Deus e faz ele viver de novo e fala, olha, vamos lembrar, tá? A gente tem uma aliança, eu e você, são 5.500 anos que você vai viver. Não no caso você, mas tipo, a sua descendência, até que você seja livre, assim como seus descendentes. Enfim, lá tô eu te contando sobre o outro livro. Mais uma vez, eu vou tentar manter o foco aqui e não misturar as duas histórias, tá? Mas no capítulo anterior, então, Adão e Eva tinham terminado lá rezando para Deus. E já começa o capítulo 11 com o autor nos dizendo que o casal passou a noite rezando sinceramente para Deus. E através da graça de Deus, todos aqueles pensamentos ruins de morte que eles estavam tendo desapareceram. O autor faz a conexão, né? Que é como se fosse o mito do Deucalião e a sua esposa, que sobreviveram a uma enchente, uma inundação de nível global, assim como Noé. E aí eu fui atrás, né? Quem é esse Deucalião? Deucalião, ele era filho de Prometeu. Eu não sei se você se lembra que Prometeu já apareceu nessa história. Ele era irmão de Epimeteu. E quem era Epimeteu? Epimeteu, ele se meteu com a Pandora, ou seja, ele era casado com a Pandora. Lembra da história da caixa de Pandora, que abriu e saiu todos os males da humanidade? Então, o Deucalião, ele é filho do Prometeu, que se casou com a Pirra, que era filha do Epimeteu e da Pandora. E depois que a Pandora solta, então, todos os males da humanidade, isso já é mais ou menos a Era de Bronze, que a humanidade vive, isso na mitologia grega. E é uma era ruim, nem se compara com a Era de Ouro e com a Era de Prata. A iniquidade está por toda a terra. E a gota d'água para Zeus foi quando um dos reis o convida para um banquete. E esse rei quer testar os poderes de Zeus e oferece nesse banquete o seu filho para Zeus comer. Então ele mata um dos seus filhos ali, prepara, faz assado, faz cozido e serve para Zeus para ver se modifica algum poder do grande Zeus. E Zeus, depois que descobre aquilo, fica passado. Aquilo foi a gota d'água, e então ele decide que vai acabar com tudo que existe nessa Era de Bronze. E seria através de um grande dilúvio. Prometeu era o pai do Deucalião. Prometeu fica sabendo dos planos de Zeus e avisa o seu filho. Fala, olha, constrói uma arca para você e sua esposa, leve comida e água, porque Zeus está planejando acabar com tudo. E Deucalião e Pirra fazem o que Prometeu falou e ficam dentro da arca. Vem o dilúvio, porém Zeus observou lá Deucalião e Pirra, obviamente os únicos sobreviventes da sua grande inundação. Mas ele percebe que os dois têm um coração bom e os dois ainda rezam, fazem orações para que a humanidade possa ser restaurada. E com isso toca ali o coração de Zeus, que resolve poupar os dois. E é mais ou menos isso que o autor traz aqui, que assim como Deucalião foi salvo, não só porque Prometeu deu a dica para ele construir a arca, mas que Zeus poupou o casal porque eles rezaram para ele pedindo salvação, o mesmo aconteceu com Adão e Eva. As orações invisíveis deles chegaram até o céu, aonde o Filho de Deus as cobriu com um
incenso e levou até o seu pai. O Filho de Deus diz: Pai, deixa eu te mostrar os primeiros resultados da graça que você colocou nos homens. E disse mais: como o seu sacerdote, eu trago para você esses sinais e orações misturadas com incenso neste cálice de ouro. E serviu para o pai dele, dizendo que aquilo que tinha dentro do cálice era mais doce e mais delicioso do que qualquer fruta que tivesse crescido no paraíso antes da queda. E o Filho de Deus complementa: escute os pedidos deles. Eles podem não ter escolhido as melhores palavras para fazer as suas orações, então me deixe falar por eles. Eu serei o advogado deles. Eu colocarei o meu espírito nele. Eu o ajudarei em suas boas qualidades e também pagarei pelos seus pecados com a minha própria vida. Me deixe trazer paz para a humanidade por esse tempo limitado que eles vivem. Eu só quero suavizar a punição deles, não eliminar. Ele deve morrer, mas eu quero que ele saiba que existe uma vida melhor esperando por ele. E então todos aqueles que forem salvos vão poder ter uma nova vida, uma vida feliz junto de mim, da mesma maneira que eu estou unido a você. E então o pai respondeu: é claro que eu vou garantir todos esses seus pedidos, meu filho, porque nós dois queremos a mesma coisa. Porém, o homem não pode permanecer no paraíso nem mais um minuto. Aquele lugar perfeito é puro demais para eles e não pode aceitar a presença dos dois lá. Ele terá que sair, aonde ele terá que respirar o ar normal, comer a comida comum do tipo que fará com que ele se torne mortal e eventualmente morra por causa do seu pecado. Eu o criei com dois presentes: felicidade e imortalidade. Agora que ele perdeu a sua felicidade, a imortalidade só faria com que ele fosse infeliz para sempre. A morte acaba sendo o único caminho para ele escapar disso. Mas depois de uma longa vida difícil, se ele se manter fiel a mim, ele irá acordar na segunda vida, aonde o céu e a terra serão novos novamente. Vamos chamar todos os anjos para que todos saibam qual é o julgamento do homem. Eles viram como eu julguei os anjos rebeldes, e eu acho que isso os encorajou a serem bons, a tomarem boas decisões, mesmo que eles sejam totalmente bons. Quando ele terminou de falar, o filho deu sinal para que o anjo tocasse a sua trompeta, que seria provavelmente a mesma trombeta que será tocada quando Deus trouxer os 10 mandamentos para Moisés, e tocará novamente no final dos tempos desse mundo. E o som poderia ser escutado em qualquer lugar. Os anjos saíram de seus abrigos e dos seus afazeres e correram até o trono de Deus. Todos sentaram-se para escutar o que Deus tinha decidido sobre a humanidade. E Deus então diz: meus filhos, o homem experimentou da fruta proibida e agora, assim como nós, ele conhece o bem e o mal. Infelizmente, o que ele está descobrindo é que ele perdeu o que era bom e ganhou o que era ruim. Teria sido melhor para ele saber do que era bom apenas e não ter descoberto o mal nunca. Agora ele está arrependido e implora por perdão, mas eu sei o quanto ele pode ser inconstante. Então, antes que ele tente comer da árvore da vida, tentando viver para sempre, nós temos que colocá-lo para fora do jardim. Ele precisa sair do jardim e ir trabalhar o solo da onde ele veio. Esse é o lugar que ele pertence agora. Miguel, pegue alguns anjos e leve com você, em caso que você acabe encontrando Satan no meio do caminho. Vá e expulse Adão e Eva do paraíso permanentemente. Porém, conte tudo isso gentilmente, porque para eles vai ser muito difícil ouvir isso. Aproveite e mostre também para Adão o que o futuro lhe reserva, incluindo a vinda de Cristo. Eu vou explicar tudo para você e depois os mande embora. Coloque alguns querubins de guarda, principalmente do lado leste, aonde é fácil escalar e pular para dentro do jardim, e coloque uma espada flamejante em frente da árvore da vida. Dessa maneira, de longe, o casal conseguirá enxergar a espada e não
então tentará chegar perto da árvore, porém não apenas para que o casal enxergue. Caso contrário, esse lugar poderia ser um encontro de demônios que tentarão roubar da fruta para continuar enganando o homem eternamente. Miguel então ficou pronto para ir. Ele pegou o seu esquadrão de querubins. Todos eles tinham 4 rostos, olhos brilhantes em volta deles, e aqui o autor diz que os olhos dos querubins eram mais flamejantes do que a criatura mitológica Argus, e eles eram mais alertas também. E esse é aquele momento que nós vamos fazer uma pausa para mais uma vez ir para as notas de rodapé e descobrir quem é esse Argus que tem olhos assim como os querubins, não tão bons quanto os do querubim, o autor diz, mas olhando para a imagem de Argus aqui na internet, ele me lembra o Gyodai. Se alguém assistiu Jaspion na década de 80, lembra como era o Gyodai? Então é mais ou menos isso, essa criatura chamada Argus. E a história dele é a seguinte: ele era um gigante de 100 olhos que ele viveu na região ali de Peloponeso, e ele era um servo fiel da deusa Hera. Argus, ele era um excelente pastor, e quando ele dormia, ele mantinha 50 olhos abertos, olhando o rebanho, enquanto os outros 50 dormiam. E uma vez Deus, ou melhor, uma vez Zeus, quando foi encontrar com a ninfa Io, a sua esposa chegou lá bem na hora. O deus rapidamente transformou a sua amante em uma novilha, mas a deusa não se deixou enganar. Ela sabia que era a ninfa Io. O que ela fez? Ela exigiu Argus como presente e colocou ele para pastorear a nova novilha. Zeus então enviou Hermes para resgatar clandestinamente a sua amante. O que Hermes fez? Ele, para acalmar o gigante, começou a tocar sua flauta e Argus dormiu. O que Hermes fez? Foi lá, arrancou a cabeça com uma espada e matou Argus, e assim salvou a ninfa Io. E foi a partir desse esforço que Hermes ganhou lá o seu título de matador de Argus. A Hera, porém, recompensou Argus pelos seus serviços e colocou os seus 100 olhos na cauda de um pássaro sagrado, que era o pavão. Enfim, tá aí mais uma curiosidade sobre mitologia grega e a referência de Argus, o gigante de 100 olhos, que não eram tão bons quanto os dos querubins. E então vamos retornar à história. Enquanto isso, Adão e Eva estavam se sentindo mais esperançosos depois de terem rezado, mas ainda estavam com medo do que estava por vir. Adão disse: Eva, nós sabemos que todas as coisas boas que nós temos vêm do céu. Porém, é difícil acreditar que qualquer coisa que a gente diga aqui chegue até o céu e chame a atenção de Deus, ou até faça com que ele mude de opinião sobre nós. Porém, mesmo que as nossas orações jamais atinjam o céu, o bem e a paz que ela nos dá devem ser um sinal de que Deus a escuta. Porque quando eu me ajoelhei e abri o meu coração para ele, eu imaginei ele me escutando. Eu também senti que ele aprovava as minhas orações e eu me senti em paz. E então eu lembrei da promessa dele, que o filho dele viria esmagar o nosso inimigo. Quando ele falou aquilo, eu estava tão chateado que eu nem prestei muito atenção. Mas agora eu vejo que isso significa que nós vamos viver. E graças a você, Eva, você será a mãe da humanidade. Eva então responde: mas eu não sou merecedora de tal título. Eu sou só uma pecadora. Eu fui colocada aqui nesse paraíso para te ajudar, e ao invés eu causei a sua queda. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me chama de mãe da humanidade, quando na verdade eu deveria ser chamada de algo muito pior. Agora pela manhã, tudo parece lindo. Parece que nada daquilo aconteceu. O melhor que a gente faz é voltar ao trabalho. E eu nunca mais vou sair do seu lado, Adão. O nosso trabalho deve ser difícil, ele nos falou. Mas como podemos reclamar? Nós somos pecadores agora. Mas pelo menos nós ainda temos este lindo jardim. Porém, esse não seria o caso, porque sinais ruins estavam por vir. Primeiro, o sol da manhã ficou escuro. Adão viu uma águia voando atrás de 2 passarinhos coloridos, e então ele percebeu um leão perseguindo um cervo pelas florestas. Adão percebeu que todos estavam se dirigindo para o lado do portão leste e disse para Eva: isso não
não está me parecendo algo bom. Eu acho que ele está tentando nos dizer alguma coisa. Nós estávamos tão certos que poderíamos viver aqui. Talvez ele esteja tentando nos lembrar que nós vamos retornar ao pó. O que mais poderia ser? 2 predadores perseguindo a sua presa, um no ar e um no chão, os 2 indo para a mesma direção, ao mesmo tempo. E por que está ficando escuro tão cedo? E olhe para o lado leste, uma luz brilhosa está descendo. E não parece ser algo desse mundo. E ele estava certo. Era um bando de anjos pousando no mais alto morro do paraíso. Nem os anjos que Jacó viu, ou os anjos que vieram para resgatar o profeta Elias, apresentavam uma glória mais espetacular do que aquela que Adão estava vendo. Originalmente, Adão teria ficado empolgado com aquela visão, mas não agora. Miguel já chegou com os seus anjos para tomar o controle do jardim e ele se dirigiu direto para Adão. Adão, por sua vez, disse para Eva: Eva, estamos para ter notícias muito importantes. Esse não é um anjo de baixa patente e ele me parece muito mais sério do que o Rafael. É melhor eu mostrar algum respeito a ele e ir encontrá-lo. Você fique aqui. Miguel não estava na sua forma celestial. Ele estava vestido como um soldado, como um herói dos tempos antigos. Através do seu capacete, era possível ter a visão de um rapaz, mais ou menos naquela transformação entre menino e homem. A espada que ele usou para ferir Satan estava pendurada do seu lado e ele tinha uma lança em sua mão. Adão então se ajoelhou e fez uma reverência ao encontrar o anjo. O anjo não retribuiu. Miguel, assim que se aproximou de Adão, já disse: Adão, eu vou direto ao ponto. Deus ouviu as suas orações. Ele adiou a sua sentença de morte e te deu um longo período. Assim você tem a chance de superar o seu pecado com muitas boas obras. E talvez ele te perdoe. E assim você escape da morte. Mas você não pode ficar no paraíso nem mais um minuto. Eu preciso expulsar você. Você terá que viver e trabalhar da terra que você veio. Esse é o lugar que você pertence agora. O coração de Adão afundou com aquela notícia. E a Eva, que estava se escondendo e escutando tudo, chorou. Oh, não! Isso é pior do que a morte. Você está dizendo que nós temos que deixar o paraíso? Minha linda casa, que eu planejei passar o resto da minha vida. Deixar minhas lindas flores, que não crescerão em nenhum outro lugar que não seja aqui. Eu cuidei delas desde o minuto que elas floresceram. Eu dei o nome para cada uma. Eu reguei e garanti que houvesse sol suficiente para nutri-las. A primeira coisa que eu fazia a cada manhã era ter certeza que elas estavam bem. E antes de dormir, eu fazia a mesma coisa. Quem vai cuidar delas agora? E a minha casa, o meu abrigo que eu decorei com tanto amor e carinho? Mas para onde que nós vamos? Vamos só ficar vagando? Depois que nós vivemos a vida inteira na pureza do paraíso, nada vai se comparar ao que nós tínhamos. E o anjo gentilmente interrompeu Eva. Não fique triste, Eva. Você terá que enfrentar aquilo que perdeu. E você não está sozinha nisso. Você tem o seu marido. Você está conectada a ele. Para onde ele for, esta será a sua casa. Se recuperando do choque, Adão disse: é óbvio que você é um dos anjos de maior patente do céu. E você nos deu essas notícias tristes da maneira mais gentil que você pôde. Mas não existe muito mais o que nós possamos fazer. Esse lugar era a única coisa que ainda nos confortava. Lá fora, nós vamos nos sentir perdidos e não bem-vindos. Se eu soubesse que eu poderia mudar a mente de Deus, eu nunca pararia de rezar. Mas eu sei que Ele já tomou uma decisão. A pior parte é que nós vamos estar deixando esse lugar onde nós costumávamos nos encontrar. E aqui eu podia ir para todos os lugares aonde eu encontrei Deus e ali construir altares para poder glorificá-lo ainda mais. E depois eu ainda tinha a intenção de mostrar tudo isso para os meus filhos. Lá fora não vai existir nenhum sinal de Deus. Eu corri e me escondi dele quando ele estava com raiva, mas agora eu daria qualquer coisa para ter qualquer sinal, qualquer amostra de sua glória. Então o anjo Miguel respondeu: Adão, você sabe que todo o céu e a terra é dele, não apenas esse jardim. Ele está presente na terra, no mar, no ar, em todas as coisas que vivem. Ele te deu o mundo inteiro. Isso não é um presente pequeno. Este jardim era a sua sede
sede principal, aonde as futuras gerações viriam pagar respeito ao grande pai que seria você. Mas você perdeu isso, Adão. Agora você é um homem comum, como qualquer outro. Mas não se preocupe, você ainda verá os sinais de Deus. O amor de Deus ainda estará com você aonde você for. Agora eu vou te dar uma ideia de como será o futuro. Assim você saberá o que esperar para você e os seus descendentes. Algumas das visões que eu vou te mostrar serão boas e outras nem tão boas assim. Haverá uma constante batalha entre a bondade e a graça de Deus e o pecado do homem. Você aprenderá a ser paciente e ser feliz, mas nunca esqueça o seu estado de queda e o perigo que isso te traz. Essa será a melhor maneira de se viver. Agora, me siga até aquela montanha. Eu vou deixar a Eva dormindo por um tempo. Miguel então colocou a Eva dormir da mesma maneira que Deus tinha colocado Adão quando a Eva foi criada. Adão agradeceu a ele e então o acompanhou até o alto daquela colina. Essa era a maior montanha do paraíso. A visão era tão clara que você poderia enxergar por todo o horizonte. A montanha que Satan levou Jesus em um futuro para tentar tentá-lo não era tão alta quanto essa em que Adão e Miguel estavam. Satan naquela ocasião queria tentar Jesus, oferecendo a ele toda a riqueza e os reinos da terra. E da onde Adão estava, ele podia ver a grandeza de todas as civilizações que ainda estavam por vir. China, Índia, Tailândia, Pérsia, Rússia, Turquia, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Congo, Angola, Marrocos, Espanha, Roma, México, Peru, Guianas. Miguel removeu então a visão turva de Adão que foi causada quando ele comeu da fruta proibida, limpou os olhos dele com ervas, colocou 3 gotas mágicas do bem da vida. A visão de Adão ficou tão clara que ele quase desmaiou. Miguel o segurou e disse: Adão, abra os seus olhos. Agora você verá o quanto o seu pecado irá afetar o comportamento dos seus filhos, mesmo que eles nunca tenham tocado diretamente na árvore proibida. Adão olhou para o campo. Uma parte era formada de plantações e a outra de um rebanho. No meio delas, uma mesa pequena servia como um altar. Um fazendeiro, um pouco suado, chegou trazendo um pouco de milho, como se ele tivesse recém-colhido, sem nem limpá-los. E logo depois, um pastor trouxe um cordeiro recém-sacrificado. Isso era o melhor que ele tinha. E ele também colocou no altar e rezou. O fogo consumiu o cordeiro, mostrando que Deus tinha aceitado o sacrifício. Já a oferta do fazendeiro não tinha sido aceita, porque não foi sincera. Os dois tiveram uma discussão depois que apenas o cordeiro foi aceito. E então o fazendeiro pegou uma pedra e acertou bem no peito do pastor. E dessa forma o matou. Adão ficou horrorizado. O que ele fez com ele? Aquele homem estava fazendo um sacrifício sagrado. Como isso aconteceu? Miguel respondeu: eles são irmãos, são seus filhos no futuro. Um deles irá matar o outro por inveja, porque Deus aceitou a oferta de um, recusando a outra. Mas o assassino será punido, mesmo que o outro esteja morto e coberto de sangue, a fé dele será recompensada. Isso é terrível, disse Adão. Inveja, violência, é isso que a morte significa? É desse jeito que a minha vida vai terminar? Miguel disse: este foi o primeiro homem a morrer, mas ainda haverão muitos outros e muitas outras maneiras de se morrer. Algumas pessoas irão morrer violentamente, como você viu, e outras consumidas pelo fogo, enchentes ou fome, mas muitas outras pessoas ainda morrerão de doenças causadas por uma dieta pobre e por bebida. Se recupere, Adão, porque eu vou te mostrar ainda mais um pouco. De repente, Adão estava em um hospital. Em todo lugar haviam pessoas sofrendo de todos os tipos de doença, inclusive mentais e físicas. Os gemidos eram terríveis. Eles estavam implorando por uma morte que trouxesse alívio. Adão, então, caiu no choro. Quando ele finalmente conseguiu se recuperar, ele disse: eu não suporto ver essas pessoas tão degradadas. Por que a vida tem que ser nos tirada de uma maneira tão cruel? Se as pessoas soubessem disso, elas desejariam nunca ter nascido. Nós não deveríamos ser a imagem de Deus?
Como nós podemos ser transformados por doença e dor desse jeito? E Miguel então respondeu: eles não respeitaram a imagem de Deus neles. Eles escolheram ter um apetite desenfreado, não muito diferente do que a Eva fez. Foram eles que foram contra a natureza de Deus e arruinaram a sua própria imagem. Isso não é obra de Deus. Adão então respondeu: ok, eu entendo, mas não existe outra maneira de morrer que não seja tão sofrida? E Miguel respondeu: sim, se você prestar atenção naquilo que você comer e beber, talvez haja uma chance. E aí você pode ter uma vida longa, mas então você irá envelhecer e morrer e ter uma morte mais pacífica. Mas antes disso tudo acontecer, você irá perder a sua juventude e a sua força, além da sua beleza. Você se tornará enrugado e cinza. A sua visão e a sua audição ficarão fracos. Você já não se sentirá feliz como antigamente. Você terá perdido todo o seu entusiasmo juvenil pela vida e se transformará em uma pessoa melancólica. Isso é demais, mesmo para uma vida longa. De agora em diante eu espero morrer o mais rápido possível e sem dor. Ao que o Miguel responde: não odeie sua vida ou a ame demais. Apenas viva da melhor maneira que você puder, com aquilo que lhe for oferecido. Agora se prepare, porque nós temos mais uma visão. Adão então olhou e viu uma planície com tendas de diferentes cores. Ali existiam rebanhos pastando e algumas pessoas estavam sentadas ouvindo e tocando boa música. E de outro lado estava um ferreiro trabalhando e fazendo ferramentas. Alguns homens apareceram cruzando as montanhas da onde eles viviam. Aquelas pessoas pareciam pessoas boas. E quando eles chegaram, um bando de mulheres vieram para recepcioná-los. Elas usavam vestidos lindos e muitas joias. Eles então cantaram e dançaram. E logo depois, cada homem escolheu uma mulher e então começaram a fazer amor com elas. E isso aconteceu o dia inteiro. Durante a noite, eles celebraram casamentos com muita música e comida. E era muito natural que uma pessoa jovem como Adão teria ficado encantado com a visão dele, porque ele diz para Miguel: ah, parece que vão ter coisas boas também, depois de todas aquelas cenas de dor e morte. Agora sim parece que as coisas estão caminhando de uma maneira mais natural. E Miguel disse: não julgue um livro pela sua capa. Isso pode parecer muito agradável aos seus olhos agora, mas você recebeu um cérebro para entender o que realmente importa. As pessoas naquelas tendas eram descendentes daquele irmão que matou o outro. Eles eram só artes, muito habilidosos. Porém, o que eles não sabiam é que todos esses dons foram dados por Deus. As lindas filhas deles fazem muito bonito dançando, mas não têm nenhuma habilidade doméstica. A única coisa que elas sabem é atiçar aos homens e fazer brotar a luxúria deles. Aqueles homens bons irão perder as suas honras por belos sorrisos. Eles estão nadando em águas calmas agora, depois virá enchente. E então essas risadas serão transformadas em lágrimas. Adão disse: mas que horror! Eu sabia! Todos os problemas dos homens vêm das mulheres. Ai, 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 Adão, vamos voltar no mesmo ponto. Ok, talvez seja visões demais para ele, ele tá um pouco confuso. Vamos dar uma desculpinha pro Adão aqui, vamos continuar a leitura. Miguel então diz: não, a culpa não é das mulheres. A culpa é dos homens agindo como mulheres, sendo fracos e estúpidos. Eita! Poxa, Miguel, você também não tá ajudando, né? Ok, vamos continuar. E agora, aqui está uma outra visão. E Adão viu cidades e vilas, e também muitos guerreiros com seus cavalos. E eles estavam caçando tudo o que eles encontravam pelo caminho. Um bando roubou um rebanho inteiro, e os pastores mal escaparam com vida daquele ataque. Porém, aqueles pastores não deixaram barato. Eles voltaram com reforços e aquilo virou uma batalha sangrenta. E onde o rebanho pastava antigamente, agora era um campo de corpos mortos. Era sangue por tudo. Em outra parte, uma cidade estava sob ataque. Eles defendiam a eles mesmos, de dentro das muralhas, atirando pedra e lanças e fogo. Era tão violento e existiam tantas mortes. Mesmo que eles tentassem um conselho de paz, havia muita hostilidade. Um homem tentou trazer a sabedoria de
Deus, mas só fez com que os outros ficassem ainda com mais raiva. Eles foram para atacá-lo, porém, repentinamente, ele desapareceu em meio às nuvens. Aqui vamos abrir um parênteses porque ele está falando de Enoque. Enoque foi arrebatado por Deus. Foi um dos 2 homens que não tiveram que passar pela morte para deixar esse mundo. E aqui, Adão estava vendo então o arrebatamento de Enoque, que chegou lá, como aqueles cristãos. Com licença, Senhor, tem um minuto para ouvir a palavra de Deus. Não fuja do Senhor, voltem! E então, Enoque acabou sendo arrebatado. Mas voltando para a história, porque Adão estava ali em prantos. Ele disse: esses homens são monstros que foram enviados pela morte para fazer o trabalho deles? Isso é 10.000 vezes pior do que quando eu vi aquele homem matando seu irmão. Todos esses homens em batalha não são irmãos, no fim das contas? Mas quem era aquele homem que foi resgatado? Como se fosse um milagre? E Miguel respondeu: esses homens que parecem monstros e têm um tamanho não normal, eles vieram do casamento que você viu antes, dos homens bons com as mulheres ruins. E abrindo mais um parênteses aqui, essa é aquela referência dos gigantes, dos Nephilims da Bíblia. Eu não vou abrir e fazer a leitura aqui para que a gente não fique com um áudio tão longo como tem ficado. Vamos voltar à história. Esses gigantes, eles eram obcecados por luta e conquista. Quanto mais eles matavam, mais eles roubavam. E mais glorificado e admirado eles eram. Eles eram chamados de heróis dos tempos antigos. Naquele tempo, ninguém se importava com Deus ou algo que tivesse valor real. E o homem que você perguntou é Enoque. Ele virá 7 gerações depois de você, Adão. Ele foi o único homem decente que restou no mundo naquela época. Por isso todo mundo o odiava. Ninguém queria escutar ele falando sobre Deus, sobre o julgamento que viria sobre eles. E você viu como Deus o salvou da morte quando ele foi atacado. Ele foi levado aos céus em uma nuvem. Isso te mostra como Deus recompensa a bondade. Agora você vai ver o que acontecerá com aqueles que são maus. Adão olhou em volta e tudo tinha mudado novamente. Ao invés de guerra, existiam festas selvagens, com muita bebida e muito sexo, incluindo prostituição e estupro. Um dia, um evangelista veio e chegou ali naquelas festas, tentando pregar o arrependimento, mas foi em vão. Ele então desistiu e se mudou para longe daquele lugar. Ele começou a cortar árvores e construir um grande bote com uma única porta. Adão então viu esse homem enchendo a arca com comidas e suprimentos. Acredite ou não, 2 de cada um dos animais, pássaros, insetos que existiam no mundo vieram marchando em ordem. Eles entraram também dentro da arca. Por fim, o homem e mais seus 3 filhos e as 4 esposas também entraram. E Deus fechou e selou a porta. Logo depois disso, um vento forte veio do sul. Nuvens negras se reuniram e a umidade surgiu das colinas. E uma chuva caiu e continuou caindo por toda a terra até que tudo estivesse encoberto. A única coisa que restou foi aquela arca flutuando. Todo o resto estava coberto pela inundação. Até aqueles lugares luxuosos agora estavam debaixo da água e cheio de peixes. As pessoas na arca foram as únicas sobreviventes. Adão ficou em choque e quase causou uma nova inundação com todas as suas lágrimas. Miguel ajudou Adão a se levantar, a se recuperar, mas ele não podia ser confortado. Era como se fosse um pai que acabou de ver todas as suas crianças serem mortas diante dos seus olhos. Adão respondeu: essas visões são terríveis. Teria sido melhor eu nunca ter sabido sobre o futuro. Eu já não tive tristeza o suficiente. Por que eu tenho que ser torturado vendo coisas que ainda nem aconteceram? Ninguém deveria tentar ver o que o futuro nos trará. Isso só pode trazer más notícias. Afinal de contas, você não pode fazer nada para prevenir. Eu não posso fazer nada para prevenir que essas coisas aconteçam. E então você
terá que experimentar a tristeza 2 vezes, uma antes de acontecer e outra quando ela realmente acontecer. Mas para quem que eu tô dando esse conselho? Não sobrou ninguém. Na verdade, sabemos que Adão tá dando esse conselho para o leitor. Não tente adivinhar o futuro. E sobre consultar o futuro, temos aqui nas notas de rodapé Levítico 20, que diz o seguinte no versículo 6: Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. E retornando dessas notas de rodapé que falam sobre a consulta de pessoas que veem o futuro, mais o recado de Adão, vamos continuar a leitura porque Adão continua pensando sobre aquela situação. E ele diz o seguinte: aquelas pessoas que sobreviveram provavelmente irão morrer de fome. Quando eu vi que a guerra tinha terminado e toda aquela violência teria um fim, eu fiquei satisfeito. Mas parece que tudo isso corrompe as pessoas e as leva para resultados tristes. Por que as coisas têm que ser dessa maneira, Miguel? Será esse o fim da humanidade? Miguel respondeu: você viu como essas pessoas ganharam fama e riqueza, conquistando nações e derramando muito sangue. E depois disso, você viu como elas se tornaram corruptas e preguiçosas. E aqueles que foram conquistados e escravizados perderam a fé em Deus e se tornaram preguiçosos também e dependentes de seus novos mestres. Então, não existia justiça, fé em nenhum lugar, apenas muito egoísmo. O caminho da retidão estava bem diante de todos eles, mas nenhum esteve disposto a seguir este caminho. Deus encontrou apenas um único homem que aceitou seguir esse caminho. E então Deus falou para que ele construísse aquela arca que você viu, para salvar ele e a família dele, desde que o resto do mundo tinha se perdido no inferno. Junto com ele, todos os animais estavam dentro da arca. Deus então fez a chuva que encobriu até as mais altas montanhas. Todas as árvores foram arrancadas e tudo que existia foi destruído. Deus quis mostrar que se o homem não respeita o lugar que ele chama de casa, Deus também não respeitará. Agora, veja o que acontecerá na sequência. Adão então viu a arca flutuando. A chuva parou e o sol apareceu. Aos poucos, a água começou a baixar. Logo, a embarcação tocou em solo, provavelmente o topo de uma montanha, e um a um, o topo de outras montanhas começaram a aparecer. Agora, a água estava escorrendo entre os vales. Um corvo foi enviado e depois uma pomba encontrou terra em algum lugar. Ela retornou com um galho de oliveira na sua boca, o símbolo da paz. Finalmente, a terra estava seca e o velho homem com a sua família pôde sair. Ele levantou as suas mãos e agradeceu a Deus. E no céu, um arco-íris surgiu. Era o sinal de Deus, um sinal de paz para um novo recomeço. Esse sinal deu um novo ânimo para Adão. Ele expressou a sua alegria. Miguel, esse sinal me mostra que o homem e todas as criaturas continuam a viver, mesmo depois de tudo isso. Esta pessoa boa fez com que Deus deixasse sua raiva de lado e começasse uma nova geração através dele. Eu sinto tanta felicidade com esse único homem do que com todos aqueles outros que foram perdidos. Mas me explique o que são essas cores no céu? É quase como se Deus tocasse com a sua testa em nosso céu, mostrando quanto ele está feliz. Ou que essas cores sejam laços que vieram para enfeitar as nuvens, e isso mostra que não existirá inundação novamente? Miguel então respondeu: você não está muito distante do que significa esse arco-íris. Deus estava cheio de raiva e tristeza quando ele viu quão violento e imoral o homem tinha se tornado, mas ele ficou tão feliz em descobrir que um homem era merecedor que ele jurou nunca mais destruir a terra através de uma inundação novamente. E de agora em diante, toda vez que chover, ele colocará esse arco-íris colorido no céu como uma lembrança da sua promessa. E então o mundo continuará, dia e noite, verão, inverno, primavera e outono, até que o mundo termine e um novo mundo comece para as pessoas boas. E com essas palavras de Miguel, terminamos o capítulo 11, o penúltimo capítulo desta grande
grande epopeia do Paraíso Perdido. Estamos na reta final, indo para o capítulo 12. O que mais nos aguarda? Eu estou bastante curiosa para saber como vai ser o desfecho dado por Milton para o casal Adão e Eva nessa história. E encerramos esse áudio por aqui. Te encontro no próximo. Fui. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!